Você já imaginou perder boa parte do valor do seu imóvel, ver o preço do aluguel despencar e, ao mesmo tempo, assistir a uma onda de falências e desemprego se espalhando pela economia? Essa não é uma cena de filme de ficção. É um risco real e crescente que vem da crise imobiliária da China. E se você acha que isso não tem nada a ver com a sua vida, está enganado. Uma crise desse porte pode atravessar fronteiras em velocidade recorde e afetar diretamente o seu bolso, o seu emprego, o custo de vida no seu país e até a estabilidade da moeda que você usa todos os dias. E para que você entenda que não se trata de especulação, vamos aos números. O setor imobiliário e atividades relacionadas representam aproximadamente 25% de toda a economia chinesa. Apenas duas empresas do setor, a Evergrande e a Country Garden, acumularam juntas dívidas superiores a 2 trilhões de reais. Esse valor é maior do que o PIB de muitos países desenvolvidos. Quando um setor dessa magnitude começa a ruir, o efeito não fica restrito ao país de origem. Ele se espalha pelo sistema financeiro global. Afeta bancos, empresas exportadoras, mercados de commodities e até fundos de investimento que, indiretamente, sustentam aposentadorias e previdências ao redor do mundo. A origem da bolha. O que estamos vendo na China é o resultado de décadas de crescimento acelerado baseado na construção civil. Durante anos, construtoras ergueram não apenas prédios, mas cidades inteiras, muitas vezes sem demanda real para ocupação. Prédios de alto padrão foram vendidos antes mesmo de ficarem prontos, com compradores dispostos a pagar preços cada vez mais altos, acreditando que o mercado só subiria. Essa crença coletiva criou uma bolha que parecia interminável. Mas toda bolha, mais cedo ou mais tarde, estoura. Para sustentar taxas anuais de expansão econômica que impressionavam o mundo, o governo incentivou de forma massiva a construção civil. Cidades inteiras foram planejadas e erguidas antes mesmo de existir demanda real para a ocupação. Esse processo, inicialmente, gerou um ciclo de prosperidade. Trabalhadores empregados em obras, empresas de cimento, aço e vidro produzindo a todo vapor, bancos lucrando com financiamentos e governos locais arrecadando bilhões com a venda de terrenos. Mas muitos desses imóveis eram adquiridos não para moradia, mas como investimento especulativo, na expectativa de revender com lucro rápido. O resultado foi uma valorização artificial dos preços. Apartamentos pequenos passaram a custar anos de salário de uma família de classe média chinesa. E ainda assim havia compradores, porque o crédito era abundante e a crença de que o preço dos imóveis nunca cai dominava o mercado. O efeito dominó global. A situação na China se agravou quando empresas como a Evergrande deixaram de honrar dívidas bilionárias. Essas dívidas não afetam apenas o mercado interno. Muitos dos credores são bancos estrangeiros, fundos internacionais e investidores de diversas partes do mundo. Quando o fluxo de pagamento para, o impacto é sentido em cadeia. É o chamado efeito dominó. A construtora deixa de pagar o banco perde liquidez, investidores perdem confiança, as ações caem, e empresas ligadas ao setor cortam gastos e empregos. Para piorar, governos locais na China dependem fortemente da venda de terrenos para financiar seus orçamentos. Com a queda nas vendas, essas receitas despencam, limitando a capacidade de investimento público e aprofundando a desaceleração econômica. Isso significa menos obras, menos empregos e menos circulação de dinheiro na economia real. E quando a segunda maior economia do planeta reduz seu ritmo, o impacto atinge o mundo todo. Impacto nas commodities e no Brasil. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores fornecedores de minério de ferro para a China. Se a construção civil chinesa desacelera, a demanda por esse minério cai, o que afeta diretamente nossas exportações e a arrecadação de impostos. Isso pode levar à redução de investimentos, cortes de gastos e até aumento do desemprego em setores ligados à mineração e logística. A China é o maior consumidor mundial de diversas matérias-primas. Uma desaceleração prolongada no setor imobiliário reduz a demanda por aço, cimento, cobre e outros insumos essenciais. Isso derruba os preços no mercado internacional, o que provoca perdas bilionárias para exportadores
e para empresas que dependem desses setores. A queda na demanda por minério de ferro, soja e outros produtos exportados para a China tende a reduzir as receitas do país, pressionar a balança comercial e afetar o câmbio. Um real mais fraco encarece importações, aumenta a inflação e força o Banco Central a manter ou até elevar os juros, o que encarece o crédito para famílias e empresas. Sistema financeiro global em risco. A crise imobiliária chinesa coloca pressão sobre o sistema financeiro global. Muitos fundos de investimento ao redor do mundo têm parte de seus ativos atrelados a dívidas corporativas e títulos relacionados ao setor de construção na China. Quando esses ativos se desvalorizam, os prejuízos afetam desde grandes investidores institucionais até pequenos poupadores que nem imaginam que estão expostos a esse risco por meio de fundos de previdência ou aplicações aparentemente seguras. Grandes instituições financeiras, principalmente na Ásia e na Europa, têm exposição significativa à dívida de construtoras chinesas. Se esses empréstimos não forem pagos, o prejuízo pode desestabilizar o sistema bancário em outros países, reduzindo a oferta de crédito e encarecendo os juros globalmente. Cadeias de produção e inflação global. A China também é um ator central nas cadeias de produção globais. Uma crise profunda no seu mercado imobiliário pode levar à redução de investimentos em infraestrutura e logística, afetando rotas de comércio e o fornecimento de produtos no mundo todo. Isso cria gargalos, aumenta custos de transporte e pode até gerar escassez temporária de certos produtos, alimentando a inflação em vários países. 3 cenários possíveis. A incerteza sobre como a China vai conduzir essa situação abre espaço para 3 cenários principais. Primeiro, intervenção maciça do governo, injetando recursos para salvar as empresas mais endividadas. Essa solução teria o efeito imediato de estabilizar o mercado, mas traria um custo enorme, aumentaria ainda mais a dívida pública e poderia apenas adiar o problema. Segundo, ajuste gradual, no qual o governo permitiria que algumas empresas menores quebrassem, enquanto sustentaria as de maior importância estratégica. A crise seria controlada, mas prolongada, com uma desaceleração persistente da construção civil. Terceiro, colapso descontrolado, no qual a falta de confiança levaria à falência de grandes incorporadoras, que arrastariam consigo bancos, governos locais e empresas em todo o mundo. Mudanças estruturais. Independentemente do cenário, o fato é que o setor imobiliário chinês não voltará ao ritmo de crescimento que manteve nas últimas décadas. A própria população do país está mudando. A taxa de natalidade caiu, o envelhecimento avança e a migração do campo para as cidades perdeu força. Isso significa que a demanda natural por novos imóveis não será tão intensa como no passado. Oportunidades na crise. Ao mesmo tempo, crises desse porte também criam oportunidades. O investidor atento pode se beneficiar de movimentos previsíveis, como a valorização do ouro em momentos de instabilidade ou a alta de moedas consideradas mais seguras. Setores que não dependem diretamente da construção civil chinesa podem ganhar espaço, assim como empresas voltadas para mercados internos e que produzem bens essenciais. Há também o impacto psicológico nos investidores. Quando um mercado do tamanho da China enfrenta uma crise tão profunda, o sentimento de incerteza cresce, e o capital tende a buscar refúgio em ativos considerados mais seguros. Isso pode provocar quedas bruscas em bolsas de valores e fuga de recursos de mercados emergentes. A bomba relógio continua. À medida que o tempo passa, o setor imobiliário da China continua a ser uma espécie de bomba relógio para a economia global. Os sinais de instabilidade se acumulam. Obras inacabadas, empresas com dívidas impagáveis, famílias endividadas e governos locais sem recursos para cumprir seus compromissos. A questão não é mais se essa crise vai gerar impacto fora das fronteiras chinesas, mas sim qual será a intensidade e a velocidade com que esses efeitos vão se espalhar. Em um mundo altamente interligado, basta um elo dessa corrente se romper para que as consequências se propaguem rapidamente. Prepare-se para o impacto. Para o cidadão comum, o maior erro é pensar que essa é apenas mais uma crise distante.
Ela não é distante. Ela já influencia preços de matérias-primas, taxas de câmbio, inflação e decisões de política monetária em vários países, inclusive no Brasil. Ela pode afetar a sua capacidade de comprar uma casa, o custo do financiamento, o preço do aluguel e até a estabilidade do seu emprego. Mas, em cada crise, existe também uma oportunidade. Aqueles que entendem o que está acontecendo, buscam informação de qualidade e agem antes da maioria, podem não só proteger o que têm, mas também se posicionar para lucrar quando o pânico dominar o mercado. A história mostra que, quando a maré baixa, quem está preparado não apenas sobrevive, prospera. E essa é a mensagem mais importante. Não espere que as consequências batam à sua porta para começar a agir. Analise, planeje, ajuste suas estratégias e esteja pronto para aproveitar as oportunidades que inevitavelmente surgem nos momentos de maior turbulência. Então eu te pergunto, você vai assistir passivamente enquanto a crise imobiliária da China redefine a economia mundial? Ou vai se posicionar para estar entre os que tiram proveito dessa virada histórica? A escolha é sua. Mas lembre-se, informação e ação rápida são as únicas armas que realmente funcionam quando o mundo está prestes a mudar.